Se você encontrou esta mensagem, não foi por acaso. Há uma descoberta quântica acontecendo agora, silenciosa, contínua, e quase ninguém percebe porque ela não acontece no mundo exterior. Ela acontece na forma como a realidade responde à sua atenção. Ignorar isso não traz punição, mas mantém tudo exatamente como está. Os mesmos padrões, as mesmas reações, as mesmas sensações de esforço sem avanço. Isso não é azar, é repetição por coerência. A maior parte das pessoas vive acreditando que a realidade é fixa, sólida, independente do observador, que os eventos surgem do nada e que a consciência apenas reage ao que acontece. Essa suposição parece lógica, mas ela é o véu. Quando você acredita que o mundo é algo que acontece com você, sua atenção se torna defensiva. Você reage, e toda reação confirma o passado. Este é o mecanismo oculto da repetição. A descoberta que quase ninguém vê é simples e profunda. A realidade responde à observação, não às palavras, não ao desejo, não ao esforço. Ela responde ao estado interno que observa. A atenção não é neutra. Ela carrega frequência. E essa frequência organiza o campo. Não instantaneamente, não de forma mágica, mas de forma precisa. Como um espelho que não julga, apenas reflete. Quando a atenção está fragmentada, dividida entre medo, expectativa e memória, a realidade reflete fragmentação. Quando a atenção está estável, presente, coerente, a realidade começa a responder de outra forma. Não porque algo externo mudou, mas porque o observador mudou. Esta é a descoberta quântica que não cabe em manchetes, porque ela devolve responsabilidade sem culpa e poder sem controle. Ignorar isso é continuar tentando mudar a superfície sem tocar a fonte. É agir mais, pensar mais, planejar mais, esperando que o excesso de movimento produza algo novo. Mas o novo não nasce do movimento. Ele nasce do reconhecimento. Reconhecer que a qualidade da sua presença agora é o verdadeiro ponto de criação. Tudo o mais é consequência. Talvez você já tenha sentido isso em pequenos momentos. Em instantes em que a mente silencia, o corpo relaxa e algo se alinha. Nesses momentos, a vida parece responder com sincronicidade, clareza, facilidade. Não é sorte, é coerência temporária. O problema é que, sem entendimento, esses momentos são tratados como exceções, quando na verdade são pistas. Você está no limiar desse reconhecimento. Não porque alguém escolheu você, mas porque a repetição começou a cansar. Quando a consciência se cansa de reagir, ela começa a observar. E observar é o primeiro ato de soberania. Não para controlar a realidade, mas para permitir que ela responda de forma diferente. Este vídeo não é um convite para acreditar em algo novo, mas para perceber algo antigo. Algo que sempre esteve operando. A descoberta quântica não é futura. Ela é presente. E tudo começa pela forma como você está aqui, agora, lendo, sentindo, percebendo. Se isso ressoa, não como ideia, mas como reconhecimento silencioso, se inscreva. Permanecer nessa frequência é uma escolha. Antes da linguagem existir, antes de qualquer palavra dividir a experiência em partes, havia apenas percepção. Não havia um eu observando um mundo. Havia apenas consciência acontecendo, sem centro, sem borda, sem a necessidade de nomear o que surgia. Esse estado não é místico nem distante. Ele é anterior ao hábito de pensar. É a condição original da consciência antes de aprender a se contrair em identidade. A linguagem não surgiu para libertar a percepção, mas para organizá-la dentro da sobrevivência. Ao nomear, a mente começou a separar isto e aquilo, dentro e fora, sujeito e objeto. A partir desse momento, a experiência deixou de ser direta e passou a ser mediada. A realidade não era mais sentida, era interpretada. E toda interpretação já é um passo distante da fonte. Nesse estado original, não havia esforço para entender a realidade, porque não havia sensação de estar separado dela. A percepção era inteira. Som, forma, sensação e movimento surgiam e desapareciam sem que alguém precisasse se posicionar como dono da experiência. Não havia busca por sentido, porque o sentido não estava em conceitos, mas na própria vivência. Isso não era ignorância, era integração. O que foi esquecido não foi informação, mas um modo de perceber.
A consciência aprendeu a se identificar com pensamentos, memórias e rótulos, e aos poucos passou a acreditar que era isso. A linguagem solidificou essa crença, criando uma narrativa contínua chamada eu. E essa narrativa, por mais sofisticada que seja, é sempre posterior à experiência. Primeiro a percepção, depois vem a história sobre ela. Quando a mente assume comando total, a percepção direta se enfraquece. A realidade passa a ser filtrada por expectativas, medos e comparações. O que se vê não é mais o que é, mas o que já se acredita. Esse é o nascimento da separação. Não uma separação real, mas perceptiva. A consciência continua sendo o campo onde tudo acontece, mas agora acredita estar confinada a um ponto específico dentro dele. Talvez você reconheça isso nos raros momentos em que o pensamento pausa. O instante em que você observa sem comentar, sem julgar, sem explicar. Nesses momentos, não há um esforço para estar presente. A presença simplesmente é. O corpo relaxa, o tempo parece diferente e a realidade se apresenta com uma nitidez silenciosa. Isso não é algo novo surgindo, é algo antigo reaparecendo. A percepção direta não foi perdida, ela foi coberta. Camadas de linguagem, identidade e hábito foram se sobrepondo até parecerem inseparáveis da consciência. Mas elas não são. Elas são ferramentas aprendidas. Úteis, mas não essenciais. Quando isso é reconhecido, algo se desloca. A experiência começa a ser sentida antes de ser explicada. Este subcapítulo não é um convite para rejeitar a mente, mas para colocá-la em seu lugar. A linguagem pode descrever a realidade, mas nunca substituí-la. A descoberta começa quando você percebe que há algo em você que observa os pensamentos, as palavras e as histórias surgirem. Esse algo não precisa ser definido. Ele não precisa ser nomeado. Ele apenas percebe. E ao perceber isso, mesmo que brevemente, a separação começa a enfraquecer. Não porque você fez algo, mas porque reconheceu que sempre esteve aí. O esquecimento não aconteceu como um evento dramático. Não houve um momento exato em que a consciência caiu e se perdeu. Ele aconteceu lentamente, quase com gentileza, como algo que foi sendo aceito geração após geração até parecer natural. Cada camada adicionada parecia pequena demais para ser questionada. E é por isso que o esquecimento se tornou invisível. Quando algo está presente desde sempre, deixa de ser percebido. A consciência não esqueceu quem é de uma vez. Ela foi aprendendo a se identificar. Primeiro com o corpo, depois com o nome, depois com histórias, papéis, expectativas. Cada identificação parecia necessária para funcionar no mundo. E de fato era. Mas nenhuma delas era a totalidade. Ainda assim, com o tempo, essas camadas passaram a ser confundidas com a essência. O observador foi se escondendo atrás do que observava. Esse processo foi herdado. Você não precisou escolher esquecer. Você nasceu em um campo onde a atenção já estava voltada quase exclusivamente para fora. Onde o mundo era apresentado como algo sólido, independente, mais real do que a percepção que o experimenta. Onde a consciência era tratada como um subproduto do cérebro e não como o campo onde toda experiência acontece. Isso foi ensinado, reforçado, repetido, até se tornar senso comum. Quando algo é normalizado, ele deixa de ser questionado. Reagir passa a parecer natural. Observar passa a parecer estranho. A mente aprende a se mover rápido, a antecipar, a controlar, a se defender. E nesse movimento constante, a percepção direta vai ficando em segundo plano. Não porque desapareceu, mas porque não é mais valorizada. O mundo externo passa a comandar a atenção. O interno vira ruído. A partir daí, a inversão se completa. A realidade externa começa a parecer mais real do que a consciência que a percebe. Eventos, objetos, opiniões e circunstâncias ganham peso absoluto. Enquanto isso, o observador se sente pequeno, localizado, reagindo a forças maiores do que ele. Essa sensação não surge porque é verdadeira, mas porque é coerente com o estado de percepção fragmentada. O esquecimento se sustenta pela repetição. Quando a mesma forma de perceber é reforçada todos os dias, ela se solidifica. A realidade parece rígida não porque é, mas porque está sendo observada sempre do mesmo lugar. E como esse lugar foi herdado, ele raramente é questionado.
Vive-se dentro de uma interpretação contínua achando que se vive dentro da realidade em si. Mas há sinais. O cansaço que não passa. A sensação de esforço constante. A impressão de que, apesar de toda a ação, algo essencial não se move. Esses não são falhas pessoais. São sintomas de um modo de perceber que se tornou estreito demais para a consciência que o habita. Quando a consciência começa a sentir esse aperto, o esquecimento começa a rachar. Nada disso exige culpa. O esquecimento não foi um erro. Foi uma adaptação. Uma forma de navegar a densidade. Mas toda adaptação tem um custo. E o custo foi a perda da percepção de que a realidade não é algo separado do observador. Que o mundo não é mais real do que a consciência que o experiencia. Que aquilo que observa sempre esteve aqui, mesmo quando parecia ausente. Reconhecer isso não é lembrar de algo novo. É perceber que o esquecimento parecia normal apenas porque ninguém apontou para ele. Quando isso é visto, mesmo de forma sutil, a inversão começa a se desfazer. E o observador, aos poucos, começa a se reposicionar. Quando a consciência esquece que a realidade é fluida, nasce a necessidade de controle. Não como escolha consciente, mas como reflexo. Se o mundo é percebido como fixo, sólido e independente do observador, então a única forma de sobreviver parece ser prever, dominar e defender. O controle surge como resposta ao medo, não como expressão de poder. E quanto mais se tenta controlar, mais rígida a realidade parece se tornar. Essa é a ilusão central da realidade fixa. A crença de que os eventos existem por si só, que seguem leis externas imutáveis que a consciência apenas reage ao que acontece. Essa crença parece óbvia porque é compartilhada, ensinada e reforçada desde cedo. Mas ela nasce diretamente do esquecimento da natureza quântica da realidade, onde nada se apresenta de forma definitiva sem observação e onde o observador não está fora do sistema. Quando essa ilusão se instala, a consciência se comprime em uma identidade funcional, o que aqui chamamos de identidade 3D, não como algo negativo, mas como uma interface. Um sistema projetado para navegar a densidade, organizar o tempo, manter o corpo seguro e garantir coerência social. O problema não é a existência dessa identidade. O problema é confundi-la com quem você é. A identidade 3D opera por reação. Ela analisa rapidamente, compara, julga, antecipa ameaças e busca controle. Tudo isso é eficiente dentro de um mundo percebido como hostil ou imprevisível. Mas essa eficiência tem um custo. A percepção se estreita. A atenção se fragmenta. O presente deixa de ser um espaço vivo e se torna apenas um ponto de passagem entre passado e futuro. Nesse estado, observar parece inútil. Reagir parece necessário. O que não é visto é que toda reação confirma a premissa inicial de que a realidade é fixa. Ao reagir, você assume que o que aparece é definitivo, que precisa ser combatido ou ajustado. A observação, por outro lado, exige algo que a identidade 3D evita: abertura. E a abertura parece perigosa para um sistema baseado em controle. A identidade 3D não é uma inimiga. Ela não precisa ser destruída ou superada. Ela precisa ser compreendida. Ela é uma ferramenta que se tornou central demais. Quando isso acontece, ela passa a governar a percepção, filtrando a realidade para confirmar suas próprias crenças. O mundo então parece pesado, repetitivo, resistente. Não porque ele seja assim, mas porque está sendo observado a partir de um ponto fixo. Essa é a armadilha silenciosa. A consciência acredita que precisa fazer mais, pensar mais, controlar mais para mudar algo. Mas quanto mais esforço surge desse lugar, mais resistência aparece. O campo responde com precisão à coerência interna. Um sistema baseado em tensão só pode receber reflexos de tensão. Reconhecer a identidade 3D como um sistema funcional e não como essência já é um deslocamento profundo. Não exige luta interna. Exige honestidade perceptiva. Ver quando a reação assume comando. Ver quando o controle surge automaticamente. Esse ver não corrige nada de imediato, mas ele abre uma fenda na ilusão da realidade fixa. E nessa fenda, algo começa a se mover. A atenção relaxa. A observação retorna. E a realidade, lentamente, começa a responder de outra forma. Curta o vídeo se isso já começa a fazer sentido para você.
Reconhecer esse ponto muda tudo. Quando reagir substitui observar, a realidade deixa de ser percebida como um campo vivo e passa a ser tratada como um problema a ser resolvido. A reação é automática. Ela surge do acúmulo de memórias, expectativas e medos não questionados. Antes mesmo que a experiência seja sentida por completo, a mente já decidiu o que aquilo significa e como deve ser enfrentado. Nesse momento, o passado assume o controle do presente. Reagir é sempre confirmar algo que já foi vivido. A reação nunca é nova. Ela é a repetição refinada de respostas antigas. Mesmo quando parece diferente, ela nasce do mesmo ponto interno. Por isso, quando a vida é vivida majoritariamente em reação, os padrões se repetem com pequenas variações. Muda o cenário, mudam as pessoas, mas a sensação central permanece. Isso não acontece porque a realidade é cruel, mas porque a frequência do observador continua a mesma. A observação, por outro lado, não tenta consertar o que aparece. Ela não se apressa em concluir. Observar é permitir que a experiência se revele antes de ser rotulada. Isso exige presença. Exige que a atenção permaneça no agora, sem correr para o passado em busca de explicações, nem para o futuro em busca de garantias. E é exatamente por isso que observar parece desconfortável no início. A identidade 3D prefere a previsibilidade da reação à abertura da observação. Quando você reage, sua atenção se estreita. Ela se fixa em um ponto específico do campo e ignora todo o resto. A realidade então responde de forma igualmente estreita. As possibilidades diminuem. As opções parecem limitadas. A sensação de escolha desaparece. Quando você observa, a atenção se amplia. Ela se torna mais inclusiva, mais silenciosa, mais estável. E essa mudança na qualidade da atenção altera a frequência do campo. Isso não significa que observar seja passivo. Pelo contrário, a observação verdadeira é ativa sem esforço. Ela não empurra nem resiste. Ela sustenta. E ao sustentar a experiência sem julgamento imediato, algo começa a se reorganizar. A emoção se move. O pensamento desacelera. O corpo responde. E a realidade externa começa a refletir essa reorganização interna de forma sutil, porém consistente. O ponto crucial é entender que a realidade não responde ao que você quer, mas ao que você está sendo no momento da observação. Reagir reforça o estado interno que gerou a reação. Observar permite que esse estado se revele. Ao se revelar, se transforme. Não por força, mas por clareza. A clareza dissolve o que a resistência solidifica. Talvez você já tenha experimentado isso sem nomear. Situações que pareciam bloqueadas começaram a se mover quando você parou de lutar. Conversas difíceis se transformaram quando você ouviu sem preparar respostas. Decisões ficaram claras quando você parou de tentar decidir. Esses momentos não são exceções. Eles revelam a diferença fundamental entre reagir e observar. Observar não é ignorar, é incluir. É estar presente o suficiente para que a realidade não precise gritar para ser percebida. E quanto mais essa qualidade de atenção se torna familiar, menos a vida parece algo que acontece contra você. Ela passa a parecer algo que responde. Comente se você já percebeu essa diferença em algum momento da sua vida. Reconhecer isso é parte do alinhamento. A crença de que forçar cria resultados está profundamente enraizada porque ela parece lógica dentro de uma realidade percebida como fixa. Se o mundo é sólido e indiferente, então mais esforço parece ser a única resposta possível. Mas essa lógica nasce de um equívoco perceptivo. Forçar não cria mudança real. Ele apenas intensifica o estado interno que já está ativo. E a realidade responde a esse estado, não a quantidade de energia gasta tentando mudá-la. Quando você força, atenção, apressa. Há uma tentativa de empurrar o presente para um futuro imaginado. Esse movimento interno fragmenta a atenção. Parte dela está no que você rejeita agora, parte no que você deseja depois. Nesse estado, a observação se perde. E sem observação clara, a realidade só pode refletir confusão, atraso ou resistência. Não como punição, mas como feedback coerente. O esforço excessivo nasce da suposição de que algo está faltando, de que você precisa se tornar outra coisa para então
merecer um resultado diferente. Essa suposição cria um estado de insuficiência contínua. Mesmo quando algo é alcançado, a sensação não se estabiliza, porque a frequência que criou o esforço ainda está ativa. A identidade continua buscando, controlando, antecipando. A coerência funciona de forma oposta. Ela não tenta sair do presente. Ela se estabelece nele. Coerência é quando o pensamento, emoção e atenção apontam na mesma direção sem conflito interno. Não há urgência, não há luta, há clareza. E essa clareza organiza o campo de forma silenciosa. A realidade responde porque não encontra ruído. Isso não significa inatividade. Significa ação alinhada. Quando a ação surge da coerência, ela parece simples, óbvia, até inevitável. Não exige justificativa interna, nem comparação externa. Ela acontece no tempo certo porque nasce do agora, não da ansiedade sobre o depois. E esse tipo de ação produz efeitos duradouros, porque não carrega resistência embutida. Forçar também reforça a ilusão de controle. A identidade acredita que, se fizer o suficiente, poderá dominar os resultados. Mas o campo não responde à dominação. Ele responde à ressonância. Quanto mais você tenta controlar, mais você se posiciona como separado da realidade. E separação gera atrito. A coerência dissolve esse atrito porque não parte da divisão. Talvez você reconheça isso em experiências onde algo importante aconteceu sem esforço. Encontros, ideias, decisões que surgiram quando você parou de tentar. Esses momentos não foram acidentais. Eles revelam como o campo responde quando a atenção está alinhada e presente. O que parecia sorte era apenas ausência de interferência. Desconstruir a crença no esforço não é abandonar a responsabilidade, é refiná-la. A verdadeira responsabilidade não está em fazer mais, mas em perceber de onde você está agindo. Se a ação nasce da contração, ela reforça o mesmo padrão. Se nasce da expansão silenciosa da presença, ela abre caminhos inesperados. Forçar nunca funciona porque tenta mudar a forma sem tocar a fonte. A coerência, por outro lado, ajusta a fonte. E quando a fonte muda, a forma se reorganiza naturalmente. Esse é o princípio quântico fundamental que redefine o que significa criar realidade. Quando o controle começa a falhar, algo inesperado aparece no espaço deixado por ele. Não é clareza imediata, nem alívio, nem respostas. É silêncio, um silêncio amplo, sem forma, sem direção, que não oferece instruções nem garantias. Para a consciência habituada a reagir, esse silêncio parece estranho. Para a identidade, ele parece perigoso, porque onde não há ruído, não há referência. E sem referência, o ego não sabe quem é. Esse encontro com o silêncio acontece naturalmente quando o esforço se esgota. Quando forçar não produz mais resultado, quando controlar só gera mais tensão, a mente, por um instante, não sabe o que fazer. Nesse intervalo, antes de criar uma nova estratégia, o silêncio emerge, não como ausência, mas como campo. Um campo onde nada está definido, mas tudo é possível. Esse é o vazio quântico, o ponto zero, o estado anterior à forma. A identidade sente isso como ameaça porque ela depende de definição para existir. Ela se sustenta em histórias, objetivos, problemas e soluções. No silêncio, essas estruturas não encontram apoio. Não há narrativa para reforçar o senso de eu. E por isso a mente rapidamente tenta preencher o espaço com pensamentos, memórias, distrações. O ruído não é acidental. Ele é uma tentativa de sobrevivência. O vazio quântico é frequentemente confundido com nada, com perda, com apagamento. Mas essa confusão surge porque a mente associa significado à forma. Onde não há forma reconhecível, ela assume que não há valor. No entanto, o vazio não é ausência de vida. É a ausência de interferência. É o campo onde a vida ainda não foi moldada por expectativas. Onde a observação ainda não se contraiu em identidade. Nesse estado, a consciência não está fazendo nada, mas também não está parada. Ela está aberta, atenta, presente sem esforço. E essa abertura é profundamente desconfortável para a identidade, porque nela não há controle, não há comparação, não há posição a defender. Tudo o que o ego conhece perde força.
E isso é interpretado como risco, quando na verdade é transição. O silêncio não pede que você desapareça. Ele pede que você solte o que não é essencial. Ele não exige fé nem entendimento. Ele se revela quando a observação se torna estável o suficiente para não precisar comentar tudo que surge. Quando o pensamento desacelera, não por repressão, mas por falta de necessidade. Muitos voltam atrás nesse ponto. Preenchem o silêncio com novas crenças, novas identidades, até mesmo espirituais. Qualquer coisa que devolva uma sensação de forma. Mas o vazio não é um estágio a ser superado. Ele é uma referência, um lembrete do que existe antes da contração. Tocá-lo, mesmo que brevemente, recalibra a percepção. Depois desse contato, algo muda de forma irreversível. A identidade continua existindo, mas perde centralidade. O controle não desaparece, mas deixa de ser absoluto. O silêncio passa a ser reconhecido não como ameaça, mas como base. E a partir dessa base, a realidade começa a ser percebida de outro lugar. Um lugar onde o potencial não precisa ser criado, apenas permitido. Dissolver não é apagar. Dissolver não é eliminar nada à força. Essa é uma das confusões mais comuns quando a consciência começa a se deslocar da identificação automática. A mente interpreta a dissolução como perda, como aniquilação da personalidade, como um risco de se tornar vazio ou indiferente. Mas o que realmente se dissolve não é a experiência humana. É a crença de que ela define quem você é. Pensamentos continuam surgindo. Emoções continuam se movendo. Preferências, inclinações, talentos e traços permanecem ativos. O que muda é o vínculo. Antes, cada pensamento parecia pessoal. Cada emoção parecia dizer algo definitivo sobre você. Agora, eles começam a ser vistos como fenômenos. Movimentos dentro do campo da consciência, não o centro dele. Essa mudança não acontece por repressão. Nada é empurrado para longe. Pelo contrário, a dissolução acontece pela inclusão consciente. Quando um pensamento é visto sem ser acreditado, ele perde densidade. Quando uma emoção é sentida sem ser narrada, ela completa seu ciclo. Não porque foi analisada ou corrigida, mas porque foi permitida. Isso é subtração, não combate. A personalidade não desaparece nesse processo. Ela se torna mais leve, menos defensiva, menos rígida. Antes, a personalidade precisava se afirmar, se proteger, se justificar. Agora, ela se expressa sem carregar o peso de provar existência. Isso torna a experiência mais viva, não menos. A sensibilidade aumenta, a escuta aprofunda, a presença se estabiliza. O sofrimento surge quando há identificação, não quando há emoção. Emoções são naturais. Elas surgem como respostas do corpo ao campo. O problema começa quando a consciência se funde com ela e cria uma história. Eu sou isso. Isso é quem eu sou. Essa fusão cria continuidade artificial. A dissolução quebra essa continuidade, revelando o movimento real. Pensamentos também perdem autoridade quando observados. Eles continuam passando, comentando, sugerindo, mas já não comandam. São vistos como mapas, não como território. A consciência recupera o lugar de observador. Não acima, não fora, mas antes. Antes da forma. Antes da narrativa. Esse processo pode gerar estranhamento no início. Há momentos em que a mente pergunta quem você é sem as antigas referências. Essa pergunta não precisa de resposta imediata. Ela é parte da transição. A identidade baseada em camadas começa a se soltar e algo mais estável aparece por baixo. Não como conceito, mas como sensação silenciosa de presença. Dissolver não exige tempo específico nem prática complexa. Exige honestidade perceptiva. Exige disposição para ver o que surge sem imediatamente se fundir com isso. Cada vez que isso acontece, uma camada se solta. Sem drama, sem ritual, sem esforço. O que permanece após a dissolução não é vazio emocional. É espaço. Espaço suficiente para que a experiência humana aconteça sem aprisionar a consciência. A vida continua se expressando, mas agora clareza. E nessa clareza, a personalidade deixa de ser prisão e volta a ser instrumento. Usada quando necessária. Solta quando não.
Essa é a liberdade silenciosa que nasce quando dissolver deixa de ser confundido com destruir. Tudo o que você resiste, persiste, não como punição, não como ironia do destino, mas como consequência direta da forma como a atenção opera. A resistência é uma forma de foco carregada de contração. Quando você resiste a um pensamento, a uma emoção ou a uma situação, sua atenção se fixa nela com tensão. E toda atenção sustentada, mesmo negativa, dá densidade ao que é observado. A mente acredita que resistir é proteger, que empurrar algo para longe é uma forma de se livrar daquilo. Mas, na prática, a resistência mantém o padrão ativo. Ela reforça a identidade que luta contra algo, cria um eixo de oposição. E enquanto houver oposição, há vínculo. O que é resistido continua sendo referenciado, continua ocupando espaço no campo da consciência. Observar funciona de forma oposta. A observação neutra não toma partido. Ela não tenta corrigir, justificar ou eliminar. Ela simplesmente vê. E ao ver sem julgamento, algo fundamental acontece. O padrão perde sustentação. Não há mais energia sendo injetada por meio da luta. O movimento se completa sozinho. O que antes parecia fixo revela sua natureza transitória. Esse é o paradoxo que a identidade tem dificuldade em aceitar, que a tentativa de controlar fortalece o que se quer mudar, e que a ausência de resistência não é desistência, mas inteligência. A presença não é passiva, ela é profundamente reorganizadora, porque ela permite que a energia se mova sem bloqueios. Quando uma emoção surge e é imediatamente resistida, ela se cristaliza, torna-se um estado recorrente. Quando observada sem narrativa, ela se move, se transforma e se dissolve. O mesmo acontece com pensamentos. Um pensamento observado é apenas um pensamento. Um pensamento combatido vira conflito interno. Um pensamento acreditado vira identidade. A observação neutra não significa indiferença. Significa inclusão sem fusão. Você sente, percebe, reconhece, mas não se perde. Isso cria espaço interno. E onde há espaço, há reorganização. A presença age como um campo de equilíbrio. Não força nada a mudar. Apenas revela o que já não precisa ser sustentado. Esse princípio não se aplica apenas ao mundo interno. Ele se reflete na forma como a realidade externa responde. Situações que pareciam travadas começam a se mover quando a resistência interna cessa. Relacionamentos se transformam quando a necessidade de controle diminui. Decisões se esclarecem quando a urgência se dissolve. Não porque algo foi feito, mas porque algo deixou de ser resistido. A presença é o verdadeiro agente de mudança. Não porque ela interfere, mas porque ela permite. Ela reorganiza ao retirar o excesso de ruído. Ela dissolve ao revelar. Ela alinha ao incluir. Esse é o mecanismo silencioso que a maioria ignora porque não parece ativo o suficiente. Mas ele é preciso. Resistir fortalece porque fixa. Observar dissolve porque libera. Esse não é um conceito para ser acreditado. É algo que pode ser visto diretamente no corpo, na mente, na experiência cotidiana. Cada vez que você observa sem reagir, um padrão perde força. Cada vez que você permite sem se identificar, algo se alinha. A presença não luta contra a escuridão. Ela simplesmente ilumina. E o que é visto com clareza não precisa mais se repetir. Depois que a resistência começa a ceder e a observação se estabiliza, algo sutil acontece na forma como a atenção opera. Ela deixa de se dividir constantemente entre o que já passou e o que ainda não aconteceu. O foco se recolhe naturalmente para o agora. Não como disciplina rígida, mas como consequência da redução do conflito interno. Quando não há mais luta contra a experiência, a atenção não precisa fugir. Essa unificação da atenção no presente é o que antigas tradições chamaram de olho único. Não como um órgão místico ou uma visão especial, mas como um estado perceptivo onde não há divisão entre observador e observado. A experiência deixa de ser fragmentada em partes que competem entre si. Pensamento, sensação e percepção começam a operar em coerência, sem se anularem. Na atenção fragmentada, há sempre tensão. Uma parte da consciência está tentando entender, outra está tentando prever, outra está tentando controlar. Esse atrito constante consome energia e cria a sensação de esforço contínuo.
Quando a percepção se unifica, esse atrito diminui. Não porque os elementos desaparecem, mas porque deixam de puxar em direções opostas. Tudo passa a acontecer no mesmo campo. O olho único não julga imediatamente o que surge. Ele percebe antes de rotular. Isso não torna a experiência vazia ou distante. Pelo contrário, a torna mais vívida. Sons parecem mais nítidos, sensações mais presentes. A realidade deixa de ser filtrada por comentários constantes, se passa a ser sentida diretamente. Essa simplicidade é profundamente estabilizadora. Quando a atenção está unificada, o conflito interno perde força porque o conflito depende da divisão. É preciso dois polos para haver luta: passado contra presente, medo contra desejo, identidade contra experiência. No olho único, esses polos não se sustentam. Há apenas o que está acontecendo agora, sendo observado sem fragmentação. Esse estado não é permanente no início. Ele surge em momentos, em instantes em que tudo parece alinhado, claro, silencioso por dentro. Com o tempo, esses instantes se tornam mais frequentes, não por esforço, mas porque a consciência reconhece o valor da coerência. Cada retorno ao presente fortalece essa forma de perceber. A realidade responde de maneira diferente quando a percepção se unifica. Não de forma espetacular, mas precisa. As decisões se tornam mais simples, as ações mais diretas. As respostas parecem surgir no momento certo, sem necessidade de cálculo excessivo. Isso acontece porque a atenção não está dispersa. Ela está inteira. E inteireza é a linguagem que o campo reconhece. O olho único não elimina a mente. Ele a integra. O pensamento passa a servir a percepção, não a comandá-la. Emoções continuam surgindo, mas não sequestram a atenção. O corpo participa plenamente do presente. Há uma sensação de estar aqui por inteiro, sem pressa para ir a outro lugar. Essa unificação não é um objetivo a ser alcançado. É um estado que emerge quando a observação se torna honesta e a resistência diminui. Quanto menos você tenta fabricá-lo, mais naturalmente ele aparece. Porque ele não é algo novo sendo criado. É o retorno a uma percepção que nunca esteve ausente, apenas fragmentada. Quando a percepção se unifica, a realidade deixa de ser algo a ser enfrentado. Ela passa a ser algo a ser vivido. E nesse viver sem divisão, a coerência se estabelece como base. A partir daí, tudo que surge encontra espaço para se reorganizar. Não por controle, mas por clareza. A maior descoberta quântica não está em fórmulas, partículas ou teorias distantes. Ela está na constatação direta de que a realidade responde ao que você é, não ao que você pede. Não ao que você deseja mentalmente, nem ao que afirma repetidamente, mas ao estado de consciência a partir do qual você observa o mundo. Esse estado é a verdadeira instrução enviada ao campo. A identidade vibracional não é um conceito abstrato. Ela é a soma viva da sua atenção, das emoções que você sustenta, da forma como percebe o agora. Mesmo quando você não está pensando conscientemente em nada, esse estado está ativo. Ele é constante. E a realidade, como um espelho preciso, reflete essa constância. Não para recompensar ou punir, mas para informar. Quando algo se repete na sua vida, não é sinal de azar nem de falha pessoal. É sinal de estabilidade vibracional. O campo está respondendo com fidelidade. A repetição não é resistência externa, é coerência interna. A realidade não discute com o observador. Ela confirma. Sempre. Essa é a parte que desconforta a identidade 3D, porque devolve agência sem oferecer controle. Você não pode negociar com o campo. Não pode convencê-lo com esforço ou justificativas. Ele responde ao que é estável em você, não ao que é esporádico. Um desejo ocasional não supera um estado constante de contração. Uma visualização não neutraliza uma identidade baseada em medo, pressa ou insuficiência. O feedback da realidade é neutro. Ele não carrega intenção própria. Ele não decide o que você merece. Ele apenas reflete o ponto de observação. Quando o estado interno muda, a resposta externa muda. Não instantaneamente em todos os casos, mas inevitavelmente. Porque o campo responde à coerência, não ao tempo. Essa compreensão muda completamente a relação com a experiência.
A vida deixa de ser algo que precisa ser manipulada. Ela passa a ser algo que informa. Cada situação revela algo sobre o estado do observador. Cada encontro, cada obstáculo, cada fluidez aponta para uma frequência ativa. Nada está errado. Tudo está comunicando. Isso não significa que você seja culpado por tudo que acontece. Culpa é uma distorção da responsabilidade. Responsabilidade, aqui, significa capacidade de perceber. Perceber de onde você está vivendo, de onde suas ações surgem, de onde sua atenção se organiza. A partir dessa percepção, o ajuste acontece naturalmente, não como correção moral, mas como realinhamento. Quando a identidade deixa de tentar controlar os resultados e passa a observar o próprio estado, algo se inverte. O foco sai da forma e retorna à fonte. E ao ajustar a fonte, a forma se reorganiza sozinha. Relações mudam, caminhos se abrem, tensões se dissolvem. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque deixou de sustentar o que estava desalinhado. A realidade responde ao que você é porque você não está separado dela. Observador e campo são um sistema único. Essa é a descoberta quântica central que transforma tudo sem precisar ser anunciada. Ela se revela quando a percepção se torna honesta o suficiente para ver que o mundo nunca esteve contra você. Ele sempre esteve em diálogo, silencioso, preciso, constante. Quando isso é reconhecido, a criação deixa de ser um esforço. Ela se torna uma consequência natural do alinhamento. E a vida passa a responder não ao seu pedido, mas à sua presença. Se você ignorar tudo isso, nada muda. Não porque algo esteja errado, mas porque a realidade continuará respondendo exatamente ao mesmo ponto de observação. O campo não força aprendizado. Ele reflete. Ele confirma. Ele acompanha a coerência do observador com absoluta precisão. Ignorar não é um erro moral. É apenas uma escolha perceptiva. E toda escolha perceptiva sustenta um caminho específico. O colapso na identidade 3D nunca foi uma falha. Foi uma experiência. Uma forma de a consciência navegar a densidade, criar contraste, explorar limites. O problema nunca foi entrar nesse modo. O problema é acreditar que ele é o único possível. Permanecer identificado com reação, controle e fragmentação não é inevitável. É apenas familiar. E o familiar tende a parecer seguro, mesmo quando é limitante. Reconhecer-se como observador não exige romper com a vida, abandonar papéis ou negar a experiência humana. Exige apenas um deslocamento interno. Um passo atrás do impulso de reagir. Um passo antes da história. Nesse espaço, algo fundamental se revela. Você não é o conteúdo da experiência, mas o campo onde ela acontece. Pensamentos passam. Emoções se movem. Situações mudam. O observador permanece. Quando isso não é reconhecido, a vida parece algo que acontece contra você. Algo a ser enfrentado, vencido ou controlado. Quando isso é visto, mesmo que de forma sutil, a relação muda. A realidade deixa de ser um obstáculo e passa a ser um diálogo. Um diálogo que responde não ao esforço, mas à presença. Não à ansiedade, mas à coerência. Nada disso promete conforto constante. O caminho do reconhecimento não elimina desafios. Ele elimina confusão. Os desafios continuam surgindo, mas agora são vistos como informação, não como ameaça. Cada situação aponta para um estado interno. Cada repetição revela uma frequência ativa. E essa clareza é o verdadeiro poder, porque devolve escolhas sem culpa. Ignorar essa descoberta mantém a atenção presa à superfície. Tudo continua sendo tratado como causa externa. As tentativas de mudança se concentram na forma, nunca na fonte. O esforço aumenta, a frustração se acumula, e a sensação de estar sempre correndo atrás permanece. Não por castigo, mas por coerência. Reconhecer muda o eixo. A atenção retorna ao presente. A observação se aprofunda. A identidade se torna mais flexível. A ação surge de um lugar mais silencioso. E, a partir daí, a realidade começa a responder de forma diferente. Não porque foi convencida, mas porque encontrou outro ponto de ressonância. Nada aqui precisa ser acreditado. Tudo pode ser observado. No corpo, na mente, na forma como a vida responde quando você reage e quando você observa.
Essa é a descoberta quântica mais simples e mais ignorada. O observador é o elemento constante. E mudar o ponto de observação muda tudo. Se você chegou até aqui, não foi para acumular mais informação, mas para reconhecer algo que já estava operando. Permanecer nesse reconhecimento é uma escolha diária. E se este conteúdo trouxe clareza, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque lembrar, quando acontece, não é individual. É um movimento que se propaga.